Mas continuando o raciocínio, judeus dispersos pós-morte de Estevão, começam então a se esparramar por todos os cantos daquele império romano. E outra, muitos deles, iriam evangelizar somente os judeus, apresentar o evangelho somente aos judeus e não aos gentios. Já a ponto em que Paulo, com Barnabé, seriam aqueles que iriam lutar contra isso. Dizer que não somente os judeus eram cabíveis a aceitar o evangelho, mas também os gentios. E aquilo causou muito contritos entre o povo de Deus da época. Então ainda tinha aquela dúvida no ar sobre a circuncisão ou não circuncisão. Então Paulo teria os assuntos tratados em Atos 15 para distribuir para o povo, dizendo o que de fato era cabíveis a princípio para eles fazerem em relação a tudo isso, que são assuntos que a gente vai ver para baixo. Mas aqui então, no Atos 15, o Tiago, ele mostra para nós uma mente muito sábia, uma mente muito exercitada na lei. Porque eu estou falando em profeta, eu estou falando em lei. E a gente começa a ver que Tiago, ele já teria entendido que a morte de Cristo falaria de um ajuntamento de dois povos, casa de Judá e casa de Israel, porque casa de Israel estava dispersa, Deus dá divórcio para a casa de Israel e permanece casado com a casa de Judá. Então ele tinha que morrer para resolver esse assunto, que foi o que aconteceu. Com a morte dele, ele vai juntar então esses dois povos sendo o corpo dele, a ponto que hoje tanto faz judeu ou gentio, se aceita Cristo, já se enquadra nesse corpo. Porque a expiação de Cristo, ela está falando do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, assim, espiritual, e não fisicamente falando de judeu. Participar da expiação, que a gente já começa a ver as 70 semanas, onde ela dá para nós o tempo em que a expiação será acabada e concluída, que é com a volta de Cristo. Essa expiação está falando da igreja. Porque quando Cristo morre, o corpo dele, com o corpo dele ensanguentado e morto ali, ele fez a expiação pela igreja, que é o corpo dele, porque o sangue estava sobre o corpo dele. Então veja o quanto é importante isso. E aquele corpo estava falando dos dois povos unidos juntos. Então Tiago, ele já deu a luz para entender isso. Aquele tempo de transição das alianças, Tiago até parece que ele não é muito citado no Novo Testamento, Mas aqui a gente vê já a mente dele como já estava focado nessas coisas. E ele entendeu que quando Deus fosse restaurar aquele tabernáculo caído de Davi lá atrás, que falava de coisas terrenas, iria ter sim coisas espirituais envolvidas. E que com a morte de Cristo já estaria vivendo isso. E isso não quer dizer se a pessoa é circuncidada ou não. Claro, aqui já estava dizendo que não precisaria mais se circuncidar, porque a circuncisão falava da união do povo de Deus no sentido literal. Porque o povo de Deus eram 12, se distribuíram 2 tribos e 10, e as 10 tribos se dispersam, então não estavam mais unidas, ainda que fossem circuncidados, mas não estavam mais unidas. Mas agora quando Deus junta, e eles se juntam, já é assim uma circuncisão no coração, que a gente vê também Paulo aplicando isso na carta aos Romanos, etc. Então, isso está lá em Amós, Amós 9, acho que depois você vê lá. É claro que antes de Amós 9 tem um contexto lá, que tudo está falando da morte de Cristo, da volta de Cristo. Porque, literalmente, essas coisas é como se elas já fossem restauradas
no nosso tempo hoje. Ela começa no nosso tempo, onde nós estamos presos a este mundo pecaminoso, mas consciência dessas coisas, a gente começa a proclamar essas coisas e viverem essas coisas, até que na volta de Cristo, definitivamente, então essas coisas se concluem e passa a ser perfeito, né? Por isso que a gente vê, né, como que se a gente já vê a restauração acontecida, a gente já tem isso na mente, percebem? A gente já tem a restauração completa na mente. Quando a circuncisão ela é feita no nosso coração, quando nós entendemos essas coisas. Circuncisão no coração, né? Não na carne como era. Que é que estava em questão aqui em Atos 15. Então a gente já começa a viver essas coisas. Então veja que o quanto isso é glorioso, porque o Espírito Santo ele coloca isso no nosso coração e a gente já passa a viver essas coisas na mente, né? Tiago ali, ele já tinha entendido que já aconteceu, a restauração já aconteceu. É por isso que nada pode mudar. O que tem que ser, será. Veja bem, então, são consequências da morte de Cristo, são efeitos da morte de Cristo, tá vendo? Agora acho que fica bem mais claro, né, o quanto a morte de Cristo ela foi importante. Porque ela causou efeitos, e esses efeitos não tem como não se cumprir. Um desses efeitos é a união desses dois povos. Casa de Israel e casa de Judá. A união delas é o efeito da morte de Cristo. Que se Cristo não morresse, então tudo isso seria disperso. Então veja a importância de conhecermos e dominarmos essas coisas, porque a restauração ela já acontece na vida da gente hoje. A gente já passa a ser o corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala que nós nascemos e morremos com Cristo, né? Nós morremos com Ele, né? Que nós fomos crucificado com Cristo, fomos sepultados com Ele, e assim como Ele ressurgiu, nós ressurgimos também. Paulo fala isso nas cartas, acho que Filipenses, Colossos. Entende como é que Paulo mostra uma mentalidade associada com a mente de Tiago? Dizendo ele, claro que ele sabia que já aconteceu, mas que teria todo um tempo para viver, que hoje preso nesse pecado, preso nesse mundo, mesmo tendo todo esse domínio e conhecendo essas coisas, a gente ainda pode deixar essas coisas se perderem da gente e a gente ainda não ser salvo, porque a gente está preso nesse mundo. Por isso que temos que tomar o cuidado para vivermos essas coisas a cada dia e não deixar que o mundo nos roube isso. Porque de fato, quando Cristo vir novamente, é como se fosse a ressurreição. Está vendo que a festa da ressurreição, não queria falar em festa agora, está mais voltado para as duas casas de Israel, né, que eu não falei com tanta precisão em Atos. Mas quando Cristo volta, que é a expiação, ao mesmo tempo ela é a ressurreição para nós. Então, expiação com ressurreição, com primícias. Por isso que quando Cristo também ressuscita, nós já ressuscitamos. Então, a gente vê, já viria também ali ressurreição e expiação, mais ou menos assim. Porque está interligado o corpo com a cabeça. Por isso que na volta dele agora, que é a expiação, tem que ter ressurreição, senão não tem como ter volta de Cristo se não houver ressurreição. E os apóstolos sabiam que teria um espaço de tempo para que essas coisas fossem entendidas em nós e aplicadas, ensinadas para o povo entender. Para que, de fato, com a volta de Cristo novamente, então definitivamente essas coisas selariam, essas coisas e o plano ficaria restaurado de uma forma assim perfeita e completa, né? Mas voltando aqui na fala de Tiago, no capítulo, versículo 19, diz assim, né? Do capítulo 15 de Atos. Porque agora, depois que Tiago ele cita o texto do profeta Amós, ele vai dizer, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, ele iria aplicar somente pontos da lei que não teriam nada a ver com a circuncisão, quais precisam ser guardados. E são esses pontos que Paulo
e agora depois Silas, né, iriam aplicar naquelas províncias, naquelas regiões onde já estavam os judeus dispersos, muitos desses judeus que não entendiam da circuncisão, eles iriam aplicar isso nessas comunidades. Tá vendo a importância, né? Vamos lá. Então Tiago, depois que ele ouviu tudo, que ele citou o texto do profeta Amós, ele vai dizer, né, pelo que julgo, né, ou seja, você ouve a mensagem do profeta, então de acordo com aquilo que você entende e discerne, você agora vai julgar aquilo, que foi o que Tiago fez, né? É como se ele falasse, irmãos, de tudo que os profetas falaram, eu julgo que, né, ponto, circuncisão não é preciso, mas sim guardar essas coisas, né, qual ele falou ali. É mais ou menos isso lá. Pelo que julgo eu, né, e outro, isso é o que nós devemos fazer. Quando a gente medita na Escritura, a gente tem que buscar a Deus o entendimento. Né? Claro que muitos ele vem fácil, outros demora, mas a gente tem que estar sempre caminhando desta forma. Né? E, veja bem, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Porque Tiago sabia que a restauração, né, é sobre os gentios também, não seria só sobre a Judá, porque os gentios eram a casa de Israel do passado. E Deus teria que trazê-las de volta, porque ela estava dispersa entre as nações até o momento aqui. E ainda está, fisicamente falando. Fisicamente falando, só os judeus estão unidos, né? E mesmo assim não com aquela bagunça que a gente vê hoje. Mas literalmente a casa de Israel se esparramou as 10 tribos. Então, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, um item, bem como das relações sexuais ilícitas, 2 itens, e da carne de animais sufocados e do sangue, 3 itens. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido tudo os sábados. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou fazer a continuação no terceiro áudio.